Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos ter um encontro aqui muito importante, muito interessante. Vamos chamando seus colegas aí que nós vamos falar hoje sobre o hoteleiro. E eu estou trazendo aqui uma pessoa muito importante que vai bater um papo bem legal sobre a hotelaria. Certo, gente? Vamos lá chamando todo mundo aí. Chama o pessoal que já estamos já aqui com o seu Dagoberto da Silva. Dagoberto já vai estar entrando aqui para a gente conversar sobre hotelaria. Vai convidando seus colegas, vai chamando, que nós hoje vamos falar sobre hotelaria, a quinta das profissões, né? Deixem ser. Pronto, seu Dagoberto, já estamos entrando aí. Já a gente está aqui com o Dagoberto Silva falando sobre hotelaria. Chame seus colegas, chame o pessoal aí para assistir, que olha, vai valer muito a pena a gente bater o papo com ele falando sobre as profissões, né? A importância da hotelaria, o que fez ele escolher essa área, né? O que um hoteleiro precisa. Vamos lá, tô só esperando o seu Dagoberto mandar aqui, pronto. Aguardando o Dagoberto entrar. Ele já está entrando, vamos chamando os colegas. Tudo bom, Dagoberto Tudo bem, Silva? Márcio? Como é que vai? Tudo bom, tudo tranquilo, graças a Deus. Ótimo. Dagoberto, sinto muito honrada por você ter aceito o convite de um programa que eu montei já há mais de um mês aqui, que é a Quinta das Profissões, né? É. Por que surgiu essa Quinta das Profissões? Porque eu sempre estou com jovens, estou com profissionais também que às vezes estão meio perdidos e não sabem escolher uma profissão, né? Eu digo que o jovem, né, às vezes ele vê um leque de várias profissões, às vezes uma pressão de um pai, de uma mãe ou de um tio, e ele fica meio perdido. E ele não conhece muitos profissionais. Então, por conta disso, toda quinta-feira eu estou chamando um profissional para a gente bater um papo e conversar assim, o que fez a pessoa escolher determinada carreira, o que levou ela para aquele rumo, o que ela acha, que tipo de competências, né, técnicas e comportamentais, né, a pessoa precisa ter para adentrar nessa profissão, né, nessa atividade, né? Então, na realidade, esse nosso bate-papo ele tem essa finalidade: a gente ajudar jovens, né, pessoas jovens que ainda não escolheram uma profissão, como também aqueles profissionais que estão dentro de uma área e estão insatisfeitos, perdidos, né? Não sabem, não gostam daquilo que faz e, de repente, né, essa é a nossa gravação aqui, ela fica no IGVT e também eu mando lá para o YouTube e fica guardado. Quem não passar agora para assistir, depois vai lá e assiste e fica. Hoje em dia a gente diz assim, um bate-papo entre amigos fica numa eternidade, né? Dentro É. das nuvens, dentro dos cantos, para justamente as pessoas entenderem o que é aquele profissional, o que levou ele a escolher aquela área de atuação. Então, hoje eu sei que, como eu conheço você já há bastante tempo, eu sei que as suas histórias da sua área de atuação, você tem boas contribuições para dar aí para o pessoal. Você foi meu grande professor em hotelaria, né? Eu aprendi hotelaria com o tempo que eu tive trabalhando contigo, né? Então eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ajudar muita gente, né, a entender, né, o que esse profissional faz, né? E aí, quem é o Dagoberto, afinal de contas? Bom, Márcia, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite de participar dessa tua live, esse bate-papo. É um prazer enorme a gente poder conversar sobre isso.
Quem é Dagoberto Silva? Eu sou um profissional que atuo nesse negócio há 42 anos. Né? Comecei Poxa, eu realmente botei errado, eu botei 35, já tem há 42. 42 anos. Eu tinha até cabelo naquela época quando eu comecei. E efetivamente quando a gente gosta do que faz, a gente faz bem. E a gente faz melhor quando a gente tem paixão pelo que faz. Então, eu hoje consigo unir essas duas coisas. Eu tenho paixão pelo que eu faço e gosto muito do que eu faço. Então, essa é a essência do negócio hoteleiro. Eu, esses 42 anos, atuei tanto no Brasil como fora do Brasil, em grandes redes hoteleiras internacionais, e já faz 9 anos que eu estou aqui no Maranhão, dirigindo a Rede Luzeiros. Eu dirijo não só aqui a unidade do Maranhão, como a unidade de Fortaleza, de Recife, e também participo ativamente na gestão do Hotel de Luzeiros Lisboa. Então, hoje, essa é a minha atividade. Sou professor, como você já me conhece também há algum tempo, e sou muito humilde no que eu faço, que apesar de ter toda esse tempo no negócio hoteleiro, eu estou constantemente aprendendo, né? Buscando a cada dia conhecer mais o negócio, atualizar. E agora, já há aproximadamente 5 meses, tudo que eu sabia já não vale mais, porque essa pandemia mudou tudo. Então, a grande sacada do profissional hoje é que ele ter a humildade em reaprender. Então, esse é o processo que nós estamos. Exato. Mas, Dagoberto, o que te levou a entrar nessa área? Foi um por acaso? Como é que foi essa. Chegou aí? Como é que foi? De repente, alguém convidou? Ou foi você, de repente, olhou essa área e disse assim: poxa, hotelaria. Como é que nasceu, né, esses primeiros passos teu É. para ter hoje 42 anos? Como foi esse início, né? Foi, foi, foi mais um lance que ocorreu na minha vida, como muitos, onde a oportunidade surgiu e eu estava preparado para a oportunidade. Eu já estudava administração e era um bom aluno, um aluno muito dedicado, muito esforçado, muito interessado. E aí surgiu, ao mesmo tempo, uma oportunidade de trabalho numa indústria e a oportunidade de trabalho dentro de um hotel. E eu não fazia a menor ideia do que era hotelaria. Não? Aí, por volta de 1978, foi isso quando eu comecei, a hotelaria era algo absolutamente novo, era uma atividade quase que marginal. Aqueles profissionais que não davam certo na engenharia, na medicina, no direito, acabavam estudando hotelaria ou indo para a hotelaria como uma atividade menos importante. E eu fui pela curiosidade, né? Eu costumo dizer que não tem nada mais curioso na vida da gente do que a própria língua, né? Nossa língua vai atrás de tudo. Eu, quando ouvi algo sobre hotelaria, eu fui pesquisar. Naquela época não tinha internet, mas conversei com várias pessoas que trabalhavam na área e não tinha muita literatura, não tinha muita coisa. Mas diziam, olha, é legal, você vai conhecer muita gente do mundo inteiro, você vai ter acesso a falar outros idiomas, e eu já falava alguma coisa de inglês. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu gosto de lidar com gente, eu gosto de falar outro idioma e vamos em frente. E fui, e a paixão foi imediata. Tá? Foi com 2 ou 3 semanas que eu estava já nesse negócio hoteleiro, convivendo com profissionais de outros países, eu me via totalmente hoteleiro já. Com 2 ou 3 semanas eu já me sentia um hoteleiro de verdade, né? Talvez naquela época eu me sentia mais preparado do que agora, depois de 40 anos. E assim, foi Foi basicamente mais seu primeiro emprego, basicamente seu primeiro emprego? não, Não, você já vinha do mercado, de outras mas atividades. eu sou muito precoce. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, É. então
já tinha trabalhado em outras atividades, mas eu posso assegurar que, efetivamente, a hotelaria foi o trabalho mais importante da minha vida desde que eu iniciei na hotelaria. Como eu disse, o negócio da hotelaria tem alguns pré-requisitos básicos, né? Qual é o primeiro deles? O primeiro deles é realmente você gostar, você ter paixão, você ter tesão para lidar com gente. Tá? Então, você precisa gostar de lidar com o ser humano. Você Então, essa seria a primeira recomendação que você daria para um jovem ou uma pessoa que queira mudar de área, né? Ela tem que primeiro fazer uma autoavaliação e verificar. Eu gosto desse contato dia a dia, e não é só o dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? O contato constante com pessoas, né? gostar de lidar com pessoas é muito importante. O segundo aspecto muito importante, segundo ponto que o profissional que tem interesse na hotelaria tem que levar em consideração é a humildade e a capacidade de servir. Tá? O hoteleiro tem, por essência, servir. Não importa a área dentro de um hotel que ele pretende atuar. Se é numa área administrativa, numa área operacional, desde o mais humilde colaborador de um hotel até o gestor principal, o principal negócio hoteleiro é servir. Então, quem tem eu chamo de humildade, quem tem essa capacidade, essa vontade de servir, com certeza vai encontrar na hotelaria um campo fértil de trabalho. Não é? Esse é um ponto importantíssimo. Além de gostar de lidar com o ser humano, não basta gostar, precisa saber. Né? Você, como uma profissional dessa área, uma psicóloga muito respeitada, sabe que lidar com o ser humano não basta gostar, precisa saber. Existem algumas técnicas. Né? Não basta estar frente a frente com uma pessoa e dizer, olha, eu gosto de lidar com o ser humano. Porque o ser humano tem uma capacidade infinita de ser irritante. Então, nós precisamos ter essa habilidade de transformar essa irritação naquilo que nós chamamos de, para mim, é o quarto ponto importante, que é a empatia. Eu acho que a gente, quando gosta de lidar com pessoas, quando a gente está preparado para lidar com pessoas, quando nós queremos servir, o quarto aspecto importante é a empatia. Né? E o que é a empatia? A empatia nada mais é do que eu saber me colocar na posição que está aquele meu cliente, que está aquela pessoa. Como calçar os sapatos alheios. Então, eu preciso fazer para aquela pessoa algo que eu faria por mim, ou algo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, essa empatia é muito importante. Então, esses 4 pontinhos são fundamentais para quem pretende iniciar, para quem já está na atividade hoteleira e para quem pretende ter sucesso na atividade hoteleira. São 4 pontos importantes e esses 4 pontos importantes, eles se juntam em um só, que é o fundamental. Né? Qual é esse fundamental? É a decisão de ser hoteleiro. Né? Certo. Todos os dias nós tomamos decisões. Né? Algumas decisões que dão bons resultados, outras não dão bons resultados, mas a arte fundamental de viver é tomar decisão. Então, o dia que alguém analisar esses aspectos, 4 aspectos que eu disse, e para todos eles a gente falar sim, 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 basicamente uma decisão está tomada. Eu quero ser hoteleiro. E a partir daí, a sua performance no seu dia a dia, a sua capacidade de ter bons resultados vai determinar o seu futuro. A hotelaria, Márcia, e aqueles que estão aí nos acompanhando, é uma atividade que ela possibilita um crescimento muito rápido. Tá? Ao contrário de outras carreiras, onde os profissionais necessitam 4 anos, 10 anos, 8 anos de experiência, na hotelaria, em 2 ou 3 anos, um profissional pode
galgar postos de comando, de chefia, de liderança, com muita tranquilidade, porque é uma atividade que ela não tem complexidade operacional. A complexidade ela é comportamental. Então, Certo. quando alguém que pretende ser hoteleiro lembrar desses 4 pontos que eu mencionei aqui no princípio, e ele percebe que tem essas características e gosta disso, com certeza os resultados virão quase de uma maneira natural. Mas, como em qualquer profissão, o aspecto, a habilidade emocional é que vai determinar o seu futuro ou não. Então, É. para a gente começar o bate-papo, é isso aí. Esses são os pontos importantes, né? E eu digo, e eu falo uma coisa para ti, realmente eu conheci a hotelaria junto contigo, né? Quando eu fui trabalhar dentro do Luzeiros em 2012, então só tem 8 anos que eu conheço hotelaria, né? E eu digo assim, é de uma experiência ímpar. Um profissional que não passa numa hotelaria, ele não sabe e não entende bem o servir dentro do ambiente de trabalho. Ele não entende bem essa questão, como você falou, assim, independente da função. Ele tem que saber servir o outro. De um auxiliar de serviços gerais a um gerente geral ou um diretor, se ele chega no hotel e depara com uma situação que ele precisa entrar e que não seja do escopo dele, mas é para resolver questões de uma insatisfação, de um aborrecimento, ele precisa ir lá e fazer. Até se preciso for carregar uma mala, uma bagagem, né? Até o quarto do hóspede, se necessário, e for importante aquela ação e não tiver ninguém para fazer aquele tipo de atividade. Então, eu aprendi bastante essa lição contigo, e tem uma que eu não esqueci nunca, um bate-papo que a gente teve, e que você disse assim, Márcia, tu sabe o que é uma inauguração de um hotel? Aí eu disse, como é que é? Aí você disse assim, tem um ato simbólico que a maioria dos hotéis faz. Eu disse, o quê? Aí você disse, constrói uma chave de gesso ou de gelo e naquele dia quebra, porque não vai precisar mais de chave. E eu disse, eita, é mesmo, não, a gente não fecha, a gente trabalha 24 horas para servir as pessoas, né? E veja que interessante, Márcia, eu me lembro bem dessa conversa que nós tivemos e eu sempre acreditei isso, que o hotel ele abre as portas e ele nunca mais fecha as portas, né? Porém, tudo isso agora, durante essa pandemia, eu vi que não era verdade. Essa pandemia, nós fechamos as portas de vários hotéis. Então, Foi, eu vi, eu vi. foi um grande aprendizado. A gente acredita que tem algumas verdades na nossa vida que são absolutas e, na realidade, não tem nada de absoluto. Tudo pode ser modificado a qualquer momento. Mas, obviamente, a hotelaria, a grande sacada para um jovem profissional é essa de servir. Como em qualquer profissão, né? A gente, em qualquer profissão, quando a gente se dá conta de que nós estamos ali para servir, servir um colega, servir a empresa, servir a comunidade, nós vamos ter a nossa vida muito mais leve, muito mais fácil, né? Nós não nos veremos mais obrigados a fazer algo. Nós faremos porque gostamos. Então, quando a gente aprende essa liçãozinha básica, que já consta do livro aí, O Monge o Executivo, acho que já tem mais de 15 anos que eu li esse livro, né? O Monge o Executivo fala muito dessa capacidade de servir, é o líder servidor. E eu transformo isso não só para um líder, né? O profissional servidor. Quando nós nos damos conta que nós podemos servir a muita gente, com certeza absoluta, a nossa atividade fica mais leve, fica mais fácil, fica mais prazerosa. E mesmo a gente fazendo coisas que não gosta, a gente tem a capacidade de gostar daquilo que faz. E aí, a partir desse momento, a gente vai fazer aquilo que gosta. A felicidade é fazer o que gosta, né? E o atingir o objetivo é gostar daquilo que a gente faz. E quando a gente consegue ter essas duas coisas,
o sucesso é natural. Então, a arte de servir, ela se aplica não só na hotelaria, ela se aplica em qualquer atividade. A hotelaria é mais divertido. A hotelaria é mais... Todo dia é um dia diferente. Mais uma questão bem interessante aí para esse papo com a sua audiência, com a nossa audiência, é o seguinte, eu faço uma analogia da hotelaria como um espetáculo de teatro. Todos os dias nós chegamos no hotel, nós temos um horário para iniciar a nossa atividade, nós temos um uniforme para trabalhar, então o hoteleiro se prepara, as moças, as mulheres, maquiagem, batom, brinco, unhas feitas, um belo uniforme, um tailleur, um vestido, uma blusa, e ela entra em cena. Quando ela abre a porta da área de serviço e vai para o atendimento ao público, ela entra em cena. É um teatro. E a partir dali ela está representando um papel. Os homens, a mesma coisa. Não? Na hotelaria, por exemplo, não existe a mínima possibilidade de alguém trabalhar, alguém se apresentar com a barba por fazer. Né? Hoje, os códigos de apresentação têm mudado bastante, ter barba já é permitido em algumas atividades, mas durante mais de 30 anos era absolutamente impossível que um hoteleiro pudesse apresentar o trabalho com a barba por fazer, com o cabelo mal cortado, sem paletó e gravata. Eu me lembro até 4 ou 5 anos atrás, os meus filhos brincavam comigo e diziam: papai, você já nasceu de paletó e gravata. Saiu da barriga da sua mãe de paletó e gravata. Eu não sabia, para mim não existia uma outra roupa que não um terno. Né? Então, essa necessidade de ter uma boa apresentação, o aspecto impecável, isso é fundamental. Nós, quando vamos ao teatro, nós queremos ver um artista, um ator, devidamente com a roupa adequada para representar aquele papel. E se ele não estiver com a roupa adequada, talvez o papel que ele representa não será o ideal, não vai transmitir a mensagem que o público quer ver. Então, na hotelaria, a mesma coisa. O cliente, o hóspede, chega no hotel, ele se coloca frente a frente com um profissional, um recepcionista, um garçom, uma garçonete, qualquer um manobrista, um porteiro, ele espera encontrar alguém ali com a apresentação adequada, com a roupa adequada, devidamente limpo, asseado, com a apresentação impecável. Esse é um tremendo cartão de visita. Então, o outro aspecto importante para quem quer ser hoteleiro é a apresentação pessoal, impecável. Eu, quando entrevisto candidatos, eu já começo a avaliá-los a partir do momento que ele se apresenta a mim. O candidato que vem para um bate-papo comigo, eu nem gosto de chamar isso de entrevista, eu chamo de um bate-papo, eu já estou avaliando desde esse momento. Como é que ele se apresentou? Não precisa ter nenhuma roupa social, pode estar com uma camiseta muito simples, mas limpa. Pode ter cabelo, o cabelo não importa se ele é mais, tem comprimento ou menos comprimento, mas tem que estar devidamente ajeitado. Não? A barba, se ele tem barba, tem barba, mas não pode estar com a barba mal cuidada, mal feita, a barba por fazer. E as mulheres da mesma maneira, uma roupa adequada, uma maquiagem adequada, o seu comportamento tem que ser adequado, que a partir dali ele vai transportar todo esse seu comportamento para o dia a dia dentro da atividade. Então, é mais um aspecto importante aí para quem pretende iniciar, para quem já está na carreira hoteleira. Mas tem muito Alana, ó, a Alana, que já foi do Luzeiros, e Vitor fizeram até comentários aí, né, dizendo que é uma pura verdade isso, e realmente só entende quem já trabalhou em hotelaria. É apaixonante, né, quando a gente percebe assim, o cuidado, né? E aí eu digo assim, não são todos hoteleiros que são assim, né? Às vezes a gente adentra em alguns hotéis onde a gente não percebe esse cuidado que você está falando, né? Eu tive a sorte de entrar num hotel e aprendi contigo, né, a importância de como atender bem as pessoas, né? A reclamação é para ser analisada e trabalhada, né, independente de quem está escutando aquela observação, né?
pode ser um recepcionista, não é só esperar o gerente geral para resolver aquilo. Isso foi um outro ensinamento que você passou no período que eu estava e que a gente vê que as empresas, às vezes, esbarram aí. A pessoa de frente escuta o problema, fica com o problema, não pode resolver, tem que esperar o líder e aquela pessoa sai insatisfeita. E você sempre mostrou a importância desse resolver, servir e resolver as questões, porque o cliente tem um sonho, né? A principal para qualquer um para resolver problemas está na capacidade de ouvir. Tá? Quando um cliente ele quer falar, quando ele quer se manifestar, ele espera que alguém preste atenção no pedido, na reclamação, no que quer que seja. Então, um profissional hoteleiro, principalmente, ele deve ter uma capacidade de ouvir assim enorme. Ele ouvir um cliente, seja em que momento que for, no momento de uma queixa, no momento de um elogio, isso já é parte enorme da solução do problema. Muitos clientes, muitos hóspedes do hotel, depois de uma viagem cansativa, várias horas de avião ou de estrada, então ele naturalmente chega ao hotel já estressado. Tá? E ele encontra alguém que provavelmente ele, sem se dar conta, não é por maldade, mas ele vai talvez transmitir todo aquele incômodo, aquele desconforto para esse profissional que está à frente dele. Então, saber ouvir na atividade hoteleira é algo fundamental. Temos que treinar os nossos ouvidos para ouvir. E muitas vezes as respostas são muito simples. É um sorriso, é um movimento com a cabeça, dizendo, olha, o senhor tem toda a razão, desculpas pelo ocorrido, que pena que a sua viagem foi assim, mas tenha certeza que nós faremos o possível para ajudá-lo em tudo que for preciso. São pequenas palavras, pequenas frases que vai transformar a vida do hóspede mais fácil e, naturalmente, a do profissional. Tá? Muitos alunos, muitos profissionais me perguntam, Roberto, para ser hoteleiro precisa ser muito extrovertido, né? Gostar de gente precisa saber falar, se comunicar bem. Eu digo, não. Tá? Os grandes profissionais da hotelaria são muito reservados, mas eles são muito preparados para resolver situações. Ele tem capacidade de ouvir, ele tem capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, praticar a empatia. Né? Muita gente que se considera extrovertida ou que se considera introvertida acredita que está mais apto ou menos apto para algumas atividades. Por exemplo, um recepcionista de um hotel. E quando ele é um recepcionista que ele tem como característica a extroversão, ele, quando percebe o hóspede entrando no hotel, do momento que para o carro na frente do hotel, ele olha para aquele hóspede, ajeita o colarinho, ajeita a gravata, ou agora não tem mais gravata, mas ele se prepara e coloca um olhar profundo naquele cliente, como quem diz, vem para mim, vem que eu quero atender. E ele atrai esse cliente naturalmente. Não é? Então, essa capacidade é muito importante. E quando nós nos conhecemos, isso fica muito mais fácil. Então, para um ser humano que tem como característica a extroversão, isso acontece de maneira natural. E aquele que não é extrovertido, né? Aquele que é mais reservado? O mais reservado faz exatamente o contrário. Quando ele percebe que surge uma pessoa, um hóspede, para ele atender, ele intimamente ele diz, olha, não venha para mim, eu não quero atendê-lo, eu não sei o que fazer. Não é? E às vezes ele não se dá conta disso. Então, na hotelaria isso é crítico. E como resolver isso? É treinamento, é a prática, é colocar todo o conteúdo acumulado, todo o seu conhecimento em benefício do resultado final. Então, mais uma questão importante aqui para quem nos assiste aqui, não existe a pessoa certa para a hotelaria. Qualquer profissional, qualquer ser humano pode ser um grande profissional dentro da hotelaria. Se ele não é um profissional extrovertido, ele pode treinar essa necessidade de extroversão. Se ele é extrovertido, ele vai praticar.
tem problema e vai ser muito mais fácil para ele, mas não é impossível para os outros. Então, são pequenas situações que vão facilitar. Outra arma importante do hoteleiro é o sorriso. Tá? Então, atender as pessoas com um sorriso, mesmo ao telefone. Sorria ao atender o telefone. O cliente do outro lado da linha vai perceber que você está sorrindo. E imagine frente a frente. Uma pessoa altamente estressada, quando é atendida por alguém com um sorriso, isso quebra esse impacto, né? Faz com que a pessoa sinta-se menos angustiada. O que eu posso fazer por você hoje? Onde eu posso ajudá-lo? Em que eu posso servi-lo? Foi um prazer atendê-lo. Volte sempre. Tá? Como foi a sua hospedagem? São pequenas palavras, pequenas frases que fazem uma enorme diferença. Aliás, eu digo que a frase que mais me impactou na hotelaria desde que eu comecei é a frase muito simples, onde diz que pequenas coisas significam muito. Né? E eu aprendi isso em inglês, little things means a lot. Ou seja, pequenas coisas significam muito. Quando você introjeta, quando você coloca isso dentro de você e pratica, tudo fica mais fácil. E vai tornar a vida do hoteleiro e de qualquer profissional muito mais interessante e mais gostosa. Ô, Dagoberto, quais são os grandes desafios, né, fora o servir, o atender, resolver problemas? Você encara outros desafios assim e que talvez você mesmo passou e que você diz, ó, eu gostaria de dar uma dica em relação a passar um aprendizado que você teve diante de um algo, né, dentro da hotelaria? Olha, eu até agora só falei coisas boas da hotelaria, mas não se preocupem, tem coisas que também não são boas. Então, qual é um aspecto difícil da hotelaria? Onde você trabalha, basicamente, nos momentos que as pessoas estão descansando, você está trabalhando. Então, final de semana, o hoteleiro trabalha. Né? À noite, o hoteleiro trabalha. Okay? Os feriados prolongados, que as pessoas querem sair, viajar, o hoteleiro está trabalhando. Tá? Eu, em 42 anos de trabalho em hotelaria, eu só tive um Réveillon, um 31 de dezembro, que eu estive livre, que eu não trabalhei. E pude curtir essa data com a minha família. Os outros 41, eu sempre estive trabalhando. Estive com a minha família, porém, trabalhando. E é interessante que a minha família já se habituou a isso, já sabe que sempre tiveram grandes festas de final de ano, em lindos hotéis, com muita pompa, com muito luxo, mas o Dagoberto trabalhando. Então, eu tomava o meu champanhe para comemorar a chegada do Ano Novo, mas efetivamente a minha festa com a minha mulher, com os meus filhos, era sempre depois da festa dos outros. Então, a atividade hoteleira tem essa questão, mas que também é muito fácil de ser resolvida. Né? Nós não precisamos descansar no mesmo período, nos mesmos dias onde todos descansam. Aliás, descansar nesses períodos é muito estressante, porque todo mundo viaja, é trânsito, os locais estão cheios, então não é nada bom. Fica uma dica também, é só você virar a chave e passar a perceber que você pode transformar algo que teoricamente não era bom em algo muito favorável. Então, nós podemos viajar em períodos onde os locais estão menos cheios, menos caros, mas é algo que muita gente não quer trabalhar no final de semana, não quer trabalhar no feriado, não quer trabalhar no Réveillon. Então, esse aspecto. Mas você me perguntou de aspectos delicados da hotelaria. Tem momentos difíceis dentro da hotelaria. Num hotel, Márcia e todos que estão nos acompanhando, nós convivemos com todo tipo de gente. Né? Dentro de um hotel, eu costumo dizer que nós temos todas as noites dormindo dentro do hotel, nós temos grandes profissionais, nós temos políticos, nós temos religiosos, nós temos ladrões, bandidos, prostitutas, temos de tudo. E você efetivamente não sabe quem é a pessoa que está dormindo na parede ao lado da sua, cabeceira com cabeceira. Então, esse é um aspecto. Então, a vida dentro do hotel, ela transmite uma sensação de muita tranquilidade
de muita segurança, tá, para as pessoas. Porém, esse é um aspecto interessantíssimo. Você cruza no corredor de um hotel com pessoas que você nunca viu na vida e você não tem a menor ideia de quem são essas pessoas. E E toma café com elas, né? A uma gente senta para tomar café da manhã com gente que a gente nem sabe quem é. para vocês terem uma ideia, dentro do livro que eu estou já rascunhando aí sobre a minha vida hoteleira, tem um capítulo importante onde eu menciono que nós somos protagonistas da Lava Jato. A Lava Jato começou aqui no Hotel Luzeiros de São Luís com a prisão do Youssef. Então, uma madrugada, me chamaram em casa, a Polícia Federal está no hotel e tem que fazer a prisão de uma pessoa muito procurada, tal, e foi a prisão do Youssef. Então, nós tivemos o prazer de ver a Lava Jato começar aqui dando luzeiros. Não é? Mas esse é um aspecto. Então, existem pessoas de todas as origens, de todos os tipos. E a gente não sabe quem é quem. Mas o mais difícil dentro da hotelaria é que a gente lida também com um aspecto que é a nossa principal responsabilidade dentro da hotelaria, é a segurança dos nossos hóspedes. Né? A segurança física, a segurança alimentar, segurança de dados. E a segurança física está intimamente ligado até à morte. Então, dentro da hotelaria, quando nós temos uma morte, é um momento muito, muito delicado. Né? Em todos esses anos de hotelaria, eu já tive casos de suicídio, morte natural, mesmo de assassinato. Então, é sempre muito estressante. Lidar com a morte, aí sim que o seu lado profissional tem que estar mais ainda preparado emocionalmente para lidar com isso. Tem os hóspedes chatos, assim? Tem. Os inconvenientes? Tem. Mas nós já vamos criando naturalmente habilidades para lidar com isso. Como eu já disse, a principal habilidade é ouvir. Né? O hoteleiro, eu costumo brincar que o hoteleiro, quando chega para trabalhar, ou quando sai de casa para trabalhar, ele não leva a mãe para o trabalho. Porque fatalmente ela vai ser desacatada em algum momento do dia. Então, é melhor deixar a mãe e quando estiver trabalhando, tenha certeza que a mãe está bem guardadinha lá, porque ela vai ser, em algum momento, questionada. Então, a gente tem que ter habilidade em lidar com isso. Outro aspecto importante é você saber assumir responsabilidade e assumir erros. Tá? Quando algo realmente não está bem, assuma o erro, assuma a responsabilidade, assuma a falha, peça desculpas e peça permissão para fazer novamente. E da próxima vez, faça melhor. Mas só resumindo aí a sua pergunta, acho que a atividade mais difícil que eu já passei na minha vida foram os momentos que nós tivemos que conviver com mortes dentro do hotel. Certo. Agora, após a pandemia, né, durante a gente viu realmente, né, hotéis fechando, hotéis, né, com as portas fechadas, outros funcionando num limite mínimo, né, tendo grandes prejuízos, né, foi uma das áreas bastante afetada, né? Toda a área de turismo foi uma das áreas, né, a primeira a ser afetada e a última a sair, né, desse processo, né? Permissão para te interromper aí na sua pergunta, ainda só para fazer aqui uma analogia que eu ouvi há 2 semanas, muito interessante. A área de turismo, a analogia é a seguinte: no momento do tsunami, no momento do tsunami, a área de turismo era o vendedor do picolé que estava na praia. Não? Então, imagine o vendedor do picolé na hora do tsunami, o que aconteceu com ele. Então, essa analogia, nós somos o vendedor do picolé no momento da pandemia, no momento do tsunami. Então, a área de turismo, ela desapareceu, ela desintegrou. Tá? E nós, hoteleiros, fazemos parte disso. Como é que você vê, assim, qual a perspectiva que você vê dessa área, esse novo momento que está começando a reabrir, né, dentro do Brasil? Como é que você consegue ver a perspectiva para alguém que está pensando em entrar nessa profissão, né, Olha, nessa atividade? Eu tenho conversado com muita gente, e a semana passada também participei de uma outra live falando exatamente sobre isso. Né? Então, qual é a minha visão? O mundo não acabou e não vai acabar.
A hotelaria, o turismo não acabou e não vai acabar. Nós estamos recomeçando, nós estamos num outro momento, nós estamos reaprendendo. Então, nós somos desconstruídos, tá? Muitas vezes na vida nós nos desconstruímos por necessidade ou por querer fazer diferente, mas dessa vez nós somos desconstruídos obrigatoriamente. Então, nós estamos recomeçando com novos protocolos de higiene, com um novo estilo de vender. Hoje o digital, o eletrônico veio para ficar. Algo que era uma possibilidade, uma tentativa, hoje é absoluta realidade. Hoje o digital veio para ficar, então nós estamos aprendendo a vender de forma eletrônica, de forma digital. Os serviços têm que ser muito mais eficientes, o cliente ele é muito mais exigente. E o principal aspecto é o seguinte, nós estamos lidando hoje com um ser humano que tem medo. Tá? O medo hoje tomou conta do ser humano. O ser humano tem medo de ser infectado, tem medo de transmitir. Ele tem medo. Então, nós precisamos fazer com que esse ser humano perca esse medo que ele traz com ele durante uma viagem, durante uma hospedagem. De que maneira fazer isso? Fazer mostrando tudo aquilo que nós fazemos. Né? Nós não estamos vivendo um mundo novo. Nós estamos aprendendo a colocar em prática aquilo que nós nunca utilizamos. Por exemplo, higienizar as mãos é algo que nós sempre deveríamos ter feito. Com certeza. Não levar a mão aos olhos, à boca, com tanta frequência, era algo já recomendado anteriormente? Sim. Com certeza. E quem se cuidava disso? Ninguém. Era natural, você está conversando, esfrega a mão, esfrega o olho, alguns, pior ainda, botavam o dedo no nariz, outros coçavam a orelha, outros coçavam outras coisas, mas era um descuido generalizado. Então, hoje as pessoas aprenderam que precisam tomar cuidado com as suas mãos, mantê-las higienizadas constantemente. A gente viaja, ou já viajava anteriormente para os países asiáticos, principalmente o Japão, era absolutamente normal em aglomerações, dentro do transporte público, metrô, que a população japonesa utilizasse máscara. Tá? E nós, ocidentais, achávamos, nossa, que maluquice é essa? Não? E a gente olhava para aquelas pessoas e a gente acreditava que eles estavam doentes. Eles não estavam doentes, eles estavam nos protegendo. Tá? Então, nós estamos aprendendo a lidar com a máscara. Aliás, fica aqui um elogio ao povo brasileiro. Nós hoje somos um dos povos que mais utiliza máscara no mundo. Apesar da indisciplina de muita gente, mas ainda somos um dos povos que mais está tendo cuidado de utilizar a máscara. Né? O europeu, principalmente, desrespeita o uso da máscara mais do que o brasileiro. E aí está, inclusive, porque que na Europa já está voltando, os casos estão voltando. Então, utilização da máscara. Você deve usar a máscara o tempo inteiro? Não. Mas utiliza a máscara quando você estiver próximo às pessoas. Né? Uma outra característica é quem é que disse que o ser humano precisa ficar se abraçando a todo momento? Precisa ficar se tocando, se beijando. Essas são intimidades que nunca deveriam ter existido, mas nós praticávamos. A intimidade é legal? Como já dizia o nosso ex-presidente da República, Jânio Quadros, a intimidade só traz gravidez e problemas. Como eu não quero nenhuma nem a outra, melhor não ter intimidade. Então, não tem que ficar se tocando, não tem que ficar se abraçando, não tem que ficar se beijando. Converse com as pessoas, não? Mantenha a distância natural. Se aproxime quando é preciso se aproximar, no momento adequado, no local adequado para evitar isso. Não? São coisas básicas que o ser humano está aprendendo e que, se ele levar isso a sério, nós vamos passar por isso, já estamos passando de uma maneira bem natural. Então, a hotelaria está sendo cuidadosa, né? O vírus não se transmite pelo alimento, podem ficar todos tranquilos, os estudos já comprovam isso, não tem nenhum risco. Tome cuidado com os talheres que vocês vão utilizar, não permita que uma outra pessoa toque o seu talher, porque ele tem que estar lavado, esterilizado, protegido. Né? E são coisas importantes. Então, nós estamos lidando com um cliente muito mais exigente do que era anteriormente. Então,
É isso. Os negócios vão voltar? Vão. E vão voltar de uma maneira mais contundente do que a gente imagina. As empresas todas deixaram de vender, deixaram de ter negócios, perderam faturamento. E agora os negócios vão voltar numa violência, numa agressividade maluca, porque as empresas precisam recuperar o tempo perdido. É isso. Quem ficou desempregado, sim, ficou. Vai ficar desempregado o resto da vida? Não. Fique tranquilo. Você não vai ter trabalho, mas você vai ter onde apresentar as suas habilidades, os seus conhecimentos, tudo aquilo que você tem de conteúdo. O trabalho, como nós conhecíamos anteriormente, CLT, assinado, esse vai desaparecer mesmo. E também na hotelaria. Mas sempre vai existir a necessidade de profissionais que venham resolver que tragam soluções específicas para todos os problemas. Então, E, e é a isso gente que nós estamos vivendo. E a gente sabe, né, Dagoberto, que isso aí já era uma tendência no mercado, né? Cada vez mais, né, as pessoas serem prestadores de serviço e não serem CLT dentro das organizações. Vai lá, presta um serviço sem aquele vínculo, né, que existia, né? E isso deixou uma oportunidade, né, para os profissionais. Eu sempre falo que a gente não deve de olhar só uma empresa, aquela empresa do seu bairro, ou do seu estado, ou do seu país. Mas você pensar assim, você está dentro do mercado e o mercado é o mundo. Né? Quando a gente pensa só a nível de brasileiros, nós temos 210 milhões de brasileiros. Será que nenhum deles estão querendo algum serviço ou produto que você pode estar ofertando? E aí cabe a cada um se reinventar. Né? Eu acho que esse é um momento, né, da gente se reinventar nesse momento. O momento é de enxergar as oportunidades. Uhum. Não enxergou ainda é porque não olhou direito. Com certeza, com certeza. Olhe bem que as oportunidades estão aí. Eu, por exemplo, se eu estivesse hoje procurando trabalho, eu estivesse sem emprego, fosse recomeçar a minha vida, eu com certeza iria para dentro de um hotel. Fazer o quê? Qualquer coisa. Me dê um banheiro para limpar que eu limpo, me coloque para dentro do restaurante servir qualquer coisa que eu vou servir, e eu garanto que a partir daí eu recomeço a minha vida. Eu teve um período da minha vida que eu estava desempregado, em dificuldades, tem fases na vida que parece que nada vai dar certo ou nada deu certo. Eu tinha a sensação que eu estava andando na rua em Urubu, fez meleca na minha cabeça, porque não era possível, tudo dava errado naquela fase. E eu pretendia buscar até sair do Brasil. E a primeira coisa que me veio à cabeça é ir embora para um outro país e começar a minha vida como garçom. Eu já sabia até quanto ia faturar por dia para trabalhar num resort em Orlando ou Miami como garçom, que eu ia ter só de propina, de tip e gorjeta, 40, 50 dólares por dia. E o que é que eu precisava para isso? Eu precisava só saber, olha, bem-vindo, obrigado, dar um sorriso, para já, vou servi-lo. São coisas muito simples. Então, eu sempre recomendo às pessoas que querem ganhar dinheiro, que querem viver bem, que querem crescer profissionalmente, venha para a hotelaria. Esse é um lugar legal. Vale a pena ser hoteleiro. E você vai ter um crescimento rápido e depende única e exclusivamente do seu comportamento, da sua atitude. Então, esse momento da pandemia, ele fez com que as coisas se reacomodassem. Foi uma travada geral. Né? Muita gente, imagine um ônibus, um coletivo, transportando 30, 40 pessoas, freia bruscamente, todas as pessoas saem dos seus bancos, que estavam sentados no seu conforto total, vão ser colocados para o corredor, alguns até para fora do ônibus, e aí o ônibus, depois de 5 meses, começa a andar novamente e as pessoas vão se reacomodando. Alguns foram embora do ônibus, saíram, vão ficar poucos. Então, se a gente tinha 30, 40 pessoas dentro desse transporte coletivo, talvez quando ele reiniciou, só terão 10, 12. Então eu pergunto, eu terei mais possibilidade de arrumar um local bom para mim? Com certeza. São 40 lugares e seremos só 12 dentro desse ônibus. Então, eu vou encontrar um lugar melhor. Então, eu digo às pessoas que não desanimem, venham buscar trabalho na hotelaria, porque vai existir.
e vai voltar de uma forma, o crescimento daqui a 2 ou 3 anos vai assustar todos os profissionais. Agora, esteja preparado, esteja atento àqueles pontos que nós falamos aqui no início da nossa conversa. Tenha vontade de servir, pratique a empatia, tenha paixão pelo que faz. São coisas bastante simples. Goste de lidar com gente. Se você não gosta, não tem problema nenhum. Se prepare, que você vai fazer esse seu ato antissocial você ficar menor do que você imagina. As pessoas dizem, eu não gosto, eu não sou de ir para a festa. Mas de que depois que vão para a festa, não querem ir embora. Não é? Não é? E eu sempre falo assim, tem pessoas, né? A gente aprende, né? Às vezes a gente não gosta porque não conhece realmente. Como você disse, às vezes você não gosta de uma festa, mas quando começa a ir, você diz, eita, não é que eu gostei de dançar, eu gostei de bater papo com as pessoas, e lá dentro você começa né, a se ambientar e de repente perceber que, e volto a dizer assim, tudo na vida a gente aprende, a gente pode aprender. Tem gente que chega para mim e diz, eu sou estourado. Eu disse, tem como aprender a ter inteligência emocional, né? Então aprende, tudo na vida a gente consegue aprender. A Né? prática, o treino, ele é essencial e nos leva à perfeição. Eu tenho certeza absoluta que quando o profissional se dedica a alguma coisa, ele vai fazer. E na hotelaria tem uma questão que é muito legal, que é muito diferente. A hotelaria é divertida. Né? Nós encontramos gente de todas as origens, de todas as espécies. Todos os dias nós ouvimos 4, 5 idiomas diferentes. Nós encontramos todo tipo de ser humano. Então, o mínimo que vai acontecer na vida hoteleira é você se divertir. Tá? Não tem dia que a gente... Quem está aqui nos acompanhando e já trabalhou dentro do hotel, estou vendo aí Eduardo Amorim, o mínimo é divertido. Mesmo que já se estressaram, que não gostaram, queriam sair, quando lembram da hotelaria, de olha, era divertido. Os nossos colegas hoteleiros nunca mais são os mesmos depois que entraram para a hotelaria. Os engenheiros que nunca trabalharam com hotelaria, vêm trabalhar com hotelaria, eles percebem que a engenharia ou a atividade dentro de engenharia, dentro do hotel, é diferente, porque nós temos que fazer a manutenção, cuidar dos equipamentos, cuidar do edifício, com várias pessoas lá dentro. É como você cuidar de um avião em pleno voo. Então, você tem que fazer a manutenção e o avião não pode aterrissar para que isso seja feito. Então, é tudo mais difícil. O profissional que passa pela hotelaria, ele aprende a lidar com o imprevisto. Ele precisa planejar, inclusive, o imprevisto. Todos os dias eu tenho que saber o que eu vou fazer diante do imprevisto que eu vou encontrar, porque eu vou encontrar todos os dias. Então, é algo excitante, é algo agradável e divertido. E ao longo do tempo, como é o meu caso, depois de 40 anos, para mim fica mais divertido ainda, porque em muitas situações eu tenho a sensação, olha, esse filme eu já vi. Então fica mais fácil. Né? Eu atendi um cliente um dia desses que o camarada se queixou de tudo, reclamou. E o senhor não vai fazer nada? Falei, a primeira coisa que eu devo fazer é ouvi-lo. O senhor tem toda a razão no que o senhor está me fazendo. Agora eu peço 2 minutos, que eu vou me ausentar, para ir buscar uma solução para o seu problema. Esses 2 minutos eu saí do balcão da recepção que eu estava, fui para dentro do escritório, peguei uma água geladinha, sentei, tomei uma água, limpei meu óculos, voltei frente a ele e falei, cavalheiro, o senhor tem toda a razão, o que aconteceu, eu não posso, de forma nenhuma, não tenho nem palavras para pedir desculpas, mas eu não tenho como resolver seu problema nesse momento. E com uma cara bem tranquila. Ele falou, olha, fique tranquilo, eu entendo a sua posição, agradeço muito o que o senhor fez por mim, de tentar resolver, mas eu já entendi, vamos seguir em frente, não tem problema, está resolvido. Então, são situações como essa que a experiência vai fazendo a gente ficar, não é ser cara de pau, mas é perceber que você precisa de um tempo e precisa mostrar ao seu cliente que você fez alguma coisa por ele, mesmo sabendo que você não tem solução para aquilo ali. Então, é divertido, é agradável. E a gente só vai perceber isso praticando. Então, eu gosto dos jovens que vêm trabalhar comigo e eu digo, olha, preste muita atenção, porque dificilmente você vai ter alguém que vai ter
vontade de se explicar, de te ensinar, como eu tenho. Eu não tenho dificuldade em dizer o que eu faço, como eu faço, o que eu faço, e até já de prognosticar qual será o possível resultado. Não? Ô, Dagoberto, como sempre, é muito proveitoso a gente bater um papo contigo, né? Você é uma pessoa assim que tem uma leveza e que tem assim muitas histórias para contar. Mas nós estamos já no nosso finalzinho, né, da nossa live. Que recado, para finalizar, você gostaria de deixar aqui registrada nessa live? Olha, Márcia, a grande mensagem que eu gosto de deixar para essa galera que já é hoteleiro, ou aqueles que pretendem ser, é que é uma atividade extremamente desafiante, é agradável, de resultados no médio prazo, no curto prazo, inclusive. Então, que vale a pena, para que levem essa atividade como algo muito sério, algo muito possível. Né? Estude, se prepare para isso, adquira conteúdo, leia bastante. Na nossa atividade, você pode iniciar pela cozinha, você pode iniciar pela recepção, pela área administrativa, que você, na essência, estará fazendo a mesma coisa que qualquer hoteleiro faz, que é servir. Então, quando você tem isso, esse ato de servir, e que esse ato de servir desperte nas pessoas em qualquer atividade que seja, não só na hotelaria. Na hotelaria, isso fica mais latente, fica mais visível, e, como eu já disse, eu vou repetir, fica mais divertido. Você serve as pessoas e a sensação de ser servido é você. Porque cada pessoa que você tem contato diariamente, o aprendizado que fica é fantástico. Eu, todas as noites, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu faço as minhas orações e agradeço a Deus pelo dia que eu tive, pelas pessoas que eu pude servir e pelas pessoas que puderam ser meus professores naquele dia que passou. Né? A gente, quando já atinge a maturidade, passa dos 60 anos, a gente já começa a contar, não os anos que passaram, mas os que ainda tem, possivelmente, por vir. Então, eu já me considero um homem que tem mais passado do que futuro. Então, a gente tem que agradecer muito e aprender a se divertir mais. Né? Se divertir com os erros, aprenda com os erros. Faça dos erros o seu grande professor. Né? Então, a hotelaria nos permite isso. A hotelaria é um teatro de improvisos. Todos os dias nós vamos ser colocados frente a frente. Não tem como você praticar o atendimento que você vai ter ao seu cliente daqui a 5 minutos antecipadamente. Ele só vai existir naquele momento. É uma atividade única. E você vai estar servindo pessoas de toda origem, de todo gênero. Né? O nosso slogan aqui, aliás, na nossa visão, nossa missão do Luzeiros, você sabe muito bem qual é. Qual é, Marta? Profissionais servindo profissionais. Nossa. Quando nós criamos isso, me arrepiava dos pés à cabeça em repetir isso. Né? Porque eu, para dizer, olha, eu sou um profissional e vou servir outro profissional, isso é muito sério. O slogan da rede Ritz-Carlton no mundo é: nós somos cavalheiros, damas e cavalheiros, servindo damas e cavalheiros. Olha que lindo isso. É apaixonante. Quando você se coloca nessa posição de dama e cavalheiro, servindo damas e cavalheiros, o mundo fica num outro patamar. Quando você se coloca como profissionais, servindo profissionais, nós subimos vários degraus na vida. Então, faz toda a diferença. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu deixo a todas as pessoas. Profissionais servindo profissionais. Mesmo que não seja dentro de um hotel. Perfeito, Dagoberto. Gratidão, né, por você, né, ter aceito. Ó, quem chegou aqui, Lili. Lili está aí, ó. Liliane está aí, ó. Liliane, o DJ também passou, a Lana, Vitor, várias pessoas da hotelaria passaram aí para escutar essa live. Gente, qualquer convite que você faz, ninguém recusa. Faltam só 40 segundos para terminar. Eu só tenho a agradecer a todos que tiveram por aqui, que vão assistir, e a você também, Dagoberto. Muito agradecido por você ter doado o seu conhecimento e o seu tempo para estar aqui nesse bate-papo. Tá muito certo? Obrigado a todos que estiveram com a gente. Um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau. Valeu.